E aí eu chamo Breno Galante. Boa tarde, Breno Galante. Como diria aquele célebre personagem do teatro inglês, poupar ou não poupar? Eis a questão. Boa tarde aí, Léo, Matheus, Dimara, Seabra, Lélio, turma de casa. Matheus hoje tá espirituoso, isso é bom, isso é bom. No meio da semana, né, a torcida do Atlético apreensiva e o Matheus com esse bom humor. Espero que ele leve esse bom humor pro Filipão nas coletivas, Matheus. Eu também espero que ele fique contagiado por você. Olha só, é uma situação que realmente preocupa. Você imaginar que algum desses jogadores, principalmente a dupla de ataque, Paulinho e Hulk, possa tomar o cartão e desfalcar o Atlético numa semifinal, complica muito a vida do Atlético. Agora, imaginando e vendo o trabalho do Filipão desde quando ele chegou no Atlético, ele já passou por essas situações em jogos importantes do ano passado do Campeonato Brasileiro e ele não poupou. E eu não acredito, sinceramente, que ele vá poupar algum jogador. Por quê? Vamos imaginar o caso do Hulk. O Hulk jogou o último jogo contra o América pendurado. Ele poderia ter pedido pro Hulk tomar o terceiro cartão e ficaria fora do jogo contra o Ipatinga no sábado e entraria tranquilo na semifinal. O Filipão não pediu pro Hulk tomar o terceiro cartão nesse jogo, porque ele entende a importância do Hulk para o jogo contra o Ipatinga. Apesar do Matheus falar que o atleta tá com 9 dedos aí na vaga, não são 10, né? Então, de repente, o Filipão tem essa precaução e até mais, né? De ter o time completo para poder fazer da liga nesse time, treinar mais uma vez num jogo que é decisivo pro Atlético. Então eu, sinceramente, pelo trabalho que o Filipão tem feito no Atlético, eu não acho que ele vai poupar. Eu acho que ele vai tentar fazer o resultado, vai, claro, conversar com todo mundo e pedir para todo mundo, jogadores experientes que são, não tomem o cartão amarelo. A partir do momento, fez o resultado, aí no transcorrer do jogo eu acho que ele vai trocando, vai poupando os jogadores para aí sim entrarem todo mundo tranquilo na semifinal. Vou perguntar pra você, Lélio, e aí, o que você imagina desse jogo do próximo sábado, com esta possibilidade, poupar alguns jogadores, como disse Matheus, Breno, 9 dedos aí, e precisando concretizar ainda a sua classificação para a próxima fase da competição. E o Alisson, né, pedindo passagem, o atleta que já foi titular no clássico diante do América, e até conversava com o Breno antes do programa, e ele me alertou para uma fala do Felipão sobre o Alisson após a partida, dizendo que o atleta ainda não tá pronto, né? Inclusive saiu com cãibras. Ele mesmo falou isso, né? O Alisson ao final, né, Matheus? Ele falou assim, eu preciso melhorar muito, eu não tenho condição para o tempo todo. Ele falou que ainda precisa melhorar muito a parte física. Pode dosar com esse jogador também para os próximos jogos, Lélio? Ele vai aos poucos adquirindo ali uma melhor forma física, né? Só dele não ter treinado ontem, isso aí já tá claro, que por enquanto fisicamente ele não está preparado, porque segundo os fisiologistas ele jogou sábado, aí domingo, segunda, ontem foi terça. No terceiro dia, fisicamente é o dia mais complicado que tem para se conseguir, né, desenvolver ou ter um desempenho bom na parte física. Bom, pelo menos é o que dizem os fisiologistas lá na Inglaterra, né, por exemplo. Mas de qualquer maneira, ele tecnicamente ele vai mostrando que é um jogador que pode vir mais à frente ser um diferencial para o time do Atlético. Mas de qualquer maneira, nesse momento aí de muita pressão que a torcida quis vê-lo dentro de campo, eu acho que no primeiro tempo ele deu uma resposta super positiva. Tanto que eu falei aqui na segunda-feira que pra mim, e acho que pra maioria, ele foi o melhor jogador do Atlético em campo nos primeiros 45 minutos. Mas, se pintar mais uma oportunidade, é isso aí. Agora, o Filipão tem que saber, né? Você tendo aí em vista um clássico contra o América pela frente na semifinal, que dificilmente vai escapar disso, né? O Hulk faria muita falta num primeiro jogo, sabe? Então, e não só ele como o Paulinho. De repente você leva os dois pro banco, se o negócio estiver apertado, coloca pra jogar, né? Mas o Atlético, um empatezinho aí, acho que já vai dar certo, né?
Ó, que fim de carreira que o Atlético arrumou no Campeonato Mineiro, hein? Pelo amor de Deus. Fazendo conta de empate, hein, Lélio? Mas Pois o Matheus levantou os dados, até tá classificado. Não tem menor possibilidade. Tem que tirar 9 gols. O Atlético tem que perder por, sei lá, 4 e o Vila tem ganhado Uberlândia tem ganhado do Cruzeiro de 4 também a 0, não tomar gol nenhum. Já era, gente, já era. Não tem nenhuma possibilidade. Ah, mas tem jeito ainda. Tem 9 gols, gente. 9 gols. Sinceramente, alguém acredita nisso? O Atlético tá classificado. Eu acho que tá na hora, sim. Concordo com o que o Lélio disse. Leva quem tá pendurado. Até tem meio time aí pendurado. Leva quem tá pendurado pro banco, vai dosando, vai fazendo ali a festa com a torcida e tal, e deixa a turma no banco aí preservada, porque vai entrar pra semifinal, vai ser pesado, realmente, se entrar imagina que desses todos que o Matheus passou aí, sei lá, 4 tomam um cartão, e aí? Como é que fica pra semifinal? Aí sim a coisa vai complicar, porque pra agora não, agora já foi, já era, tá classificado. E pra gente chamar a Dimara, ô Matheus, por falar em oportunidades, jogadores que, tem um jogador que perdeu um espaço no Atlético e agora tem ganhado umas oportunidades com o técnico Felipão. Ele deu entrevista coletiva essa semana. A gente separou um trecho para repercutir aqui, né, Matheus? É o Rubens, que joga tanto como meia como lateral esquerdo. Ele já tem 87 partidas disputadas pelo Atlético, 4 gols marcados, 4 assistências. Nessa temporada, são 5 jogos já disputados por ele, todos como reserva, e marcou diante do América o gol de empate já aos 50 minutos do segundo tempo no último sábado. Vamos ouvir o Rubens, ele fala sobre essa possibilidade de receber mais chances e da briga pela titularidade. Eu acho que quem decide, quem escala o time é o treinador, né? Ele sabe quem tá melhor condicionado para poder ajudar a equipe. Creio que eu tava fazendo sim o meu papel, tava fazendo meus trabalhos nos treinos, então, mas não sei o que aconteceu, mas ele sabe com certeza, ele é um cara muito experiente e sabe o que é o melhor pra gente. Então, se eu voltei a ter as oportunidades agora, ele sabia que esse era o momento. Rubens, lateral esquerdo e meio-campista do Atlético, né? Que tá pedindo passagem, pelo menos na visão da torcida. A torcida tem pedido mais presença do Rubens no time, levando em consideração também a má fase vivida pelo Guilherme Arana, que inclusive revelou naquele jogo, após a partida contra o Itaberito, pro Breno Galante, que tem sentido dores no quadril. Talvez isso explique um pouco também do momento vivido pelo Arana. Pode pesar a condição física pro próprio Alisson, mas tem jogadores que estão entrando numa rotatividade diferente do time titular, né? Às vezes o time titular do Atlético, eu acho que é muito cobrado por conta disso. Parece um time um pouco, às vezes, pesado em campo, né? Sim. A gente não tem aquela intensidade que a gente já viu muito desse Atlético. Sim. Fica ainda muito na memória um time de 2021, aquele ápice que ele pode apresentar, e que hoje, nas últimas temporadas, ficou bem distante disso, né, Dimar? E esses outros jogadores, como o próprio Rubens e o Alisson, que às vezes entram numa rotatividade diferente, assim, né? Entregando um pouquinho mais de correria. Sim, a juventude que está sendo aproveitada, porque a gente tem que lembrar, né, que alguns desses jogadores, né, o próprio caso específico, vamos lá, Hulk e Paulinho não estão entregando aquilo que a gente espera que eles entreguem, né? Isso não sou eu que estou falando, todo mundo sabe disso, tá vendo o jogo e tudo mais. A importância deles é fundamental? É fundamental, ponto. É isso. Agora, também não estão entregando aquilo que a gente imaginava que eles poderiam entregar. O Arana, que dava velocidade a essa equipe, tá entregando? O que é? Não tá também. Né? Você tem problema no meio campo? Você tem problema no meio campo também. Os caras também não, né? Estão mais pra cadenciado que o Scarpa, que você achava que ia armar essa equipe e tal, também ainda não resolveu. Então são coisas individuais, né? Agora, tanto no caso do Rubens quanto o Alisson, tá muito claro que eles serão aproveitados, né? Isso aí, não, até porque eles foram aproveitados no jogo. E o Luiz Felipe Scolari falou, a dificuldade do Alisson é a questão física, e o Alisson respondeu que é mesmo, né? E tudo isso passa por um trabalho e que a gente imagina que seja feito lá e é feito lá e tudo mais. Agora, essa questão de cartão é muito engraçado, porque quando eu era assessora de imprensa do Cruzeiro e o Luiz Felipe era o técnico, eu não me lembro que jogador, não vou lembrar agora, mas ele pediu pro cara tomar um amarelo, né? Pra ficar livre da suspensão. Gente, o cara foi expulso. Me lembro do Luiz Felipe comigo e falou assim:
Eles não sabem tomar amarelo. A gente fala pra tomar, foi expulso agora, Edmar. Vai, além de não participar do próximo jogo, ainda vai, né, entrar, continuar com amarelo. É o perigo que tem quando você pede para um jogador. Tem muito jogador que acontece isso. Você vê o cara, você fala assim, meu Deus. E tem aqueles que ficam lá tentando levar o amarelo. Acho que hoje é muito global, né? Os árbitros já sabem quem tá pendurado, a gente mesmo divulga a lista, né? Então acho que eles ficam olhando para ele e falam assim, não vou dar, porque você quer pegar. Então essa questão de cartão amarelo é perigosa também, porque você bota o cara, ele acaba sendo expulso na tentativa de... Acho que por isso que ele não pediu nada pro Hulk. Deixa o cara fazer o que ele quiser, ainda mais o Hulk, né? Deixa ele. Agora, o Alisson, ele já tem 9 jogos pelo Atlético, pelo time profissional, marcou 1 gol, ainda não deu assistência. O jogo contra o América foi o primeiro dele como titular pelo Galo, foi muito bem, né? Foi elogiado e tal. Primeiro tempo ele foi um dos destaques da partida. Em 2024 ele entrou em 3 jogos apenas. E aí eu deixo a pergunta pra vocês, resolvendo essa questão física, o Alisson tem de virar titular ou não? Pra mim hoje sim. Eu não vejo no time do Atlético hoje alguém neste momento, tô falando de qualidade de história, não, daqui a pouco vão falar, mas o Hulk, o Scarpa, o Paulinho, claro que esses jogadores já são consagrados, rodados, experientes, ponto. Mas o momento do Alisson, pra mim, ele é titular desse time do Atlético. Acho que não dá pra ele não ser titular com toda a empolgação que ele tá, com todo o alto astral que ele tá, com o futebol que ele tá mostrando e com o futebol que esses grandes aí, esses grandes nomes não estão mostrando. Pra mim, hoje ele é titular. Eu também acho, porque é o seguinte, mas eu não acho que é o Alisson especificamente, eu acho que é qualquer jogador que estiver no banco em relação ao que ele apresentar no time, né, ou nos treinamentos. Nenhum treinador é maluco de não colocar um jogador que tá melhor em campo ou virar titular. A titularidade, né, ela é do jogador. Ele ganha ela, né, nos treinamentos, nas entradas em campo, isso é natural. Ninguém vai barrar um cara que estiver super bem, marcando gol, tô lá na frente, não sei, ou se for defensivo, tomando todas, levando, né, ou volante, sendo lá pegador. Então, quem que vai tirar um cara desse do time, gente? Quem não vai colocar um cara desse no time? Ninguém é maluco. Então, acho que não só o Alisson, mas todo mundo tem chance, desde que faça o trabalho da forma devida. É verdade. Agora, Matheus, pra gente ouvir mais do Breno, também do Lélio. Deixa eu só botar. Pois não. Pra mim, não. Falou. Pra mim, não. O Lélio, eu lembro que... Eu sempre sou do contra mesmo. Pra mim, ele ainda não seria titular. Eu gosto sempre de lembrar do Levi e lembra aqui do basquete também. O Muricy que gosta de comparar o futebol com o basquete. Tem o 6º jogador, né? Que era o caso do Leandrinho na NBA. Ele era reserva de quem mesmo, do armador lá do Golden State, hein, Matheus? Não tem ideia, né? Mas tudo bem, é porque você também era do especializado, né? Eu NBA eu não gosto. Mas de qualquer maneira, o seguinte, o cara pra ganhar o posto de um atleta indispensável, ser o 6º jogador, ele tem número. O Alisson fez um gol, ótimo. Teve uma boa atuação contra o América, beleza. Então ele continua sendo opção. Para ganhar o status de titular, para mim, vai demorar. Para mim, quem precisa ser titular é o Otávio e jogando com batalha. É isso que o Filipão tem que fazer urgentemente. Mas você não foi tão contra o que eu disse, né, Lélio? Porque eu falei isso, ele vai ter que ganhar a posição como qualquer outro jogador que tá, né? Quem tá no banco foi feito pra ganhar a posição. Como é que ele ganha a posição? Se superando. Fala, Breno. Eu tô com o Lélio nessa. Eu acho que nesse momento eu colocaria meu time, eu colocaria Batalha e Otávio, e eu daria uma oportunidade pro Rubens pela esquerda e o Scarpa pela direita. E eu deixaria o nosso Alisson pro segundo tempo, para entrar fazendo aquela fumaça danada, e aos poucos ele vai conseguindo. Eu acho que o Atlético hoje não tem nenhum tipo de jogador hoje no banco que vem jogando bem e que pode mudar a história de um jogo. E eu acho que o Alisson seria esse jogador para ajudar o Filipão nessa questão, inclusive tática, de você mudar, abrir espaço para um time que tá retrancado. Enfim, eu vejo isso. Mas de outro lado, o que me preocupa muito, eu queria até levantar para vocês, nessa entrevista do Rubens ontem, eu questionei ao Rubens se ele tinha tido alguma conversa com o Filipão sobre o posicionamento dele.
como ele fez lá atrás com o Cudê, e ele acabou aceitando ser lateral, porque ele não tá tendo tantas oportunidades com o Filipão, e na maioria das vezes que ele entrou no lugar do Arana, justamente por esse incômodo que o Matheus citou mais cedo. E o Rubens, na hora de responder, ele disse: aqui dentro do Atlético eu sou visto como um lateral. E se realmente foi isso, aí começa a fazer sentido até a fala do Filipão na coletiva, em que ele fala: o Rubens é um bom jogador, mas é um jogador para determinadas situações. Aí o que eu entendo determinadas situações é quando o jogo já tá ali naquele desespero, ele olha pro banco e fala assim: não, vou tentar colocar o Rubens de meia, mas o Rubens é lateral, né? Porque parece que no primeiro momento o pensamento do Filipão é que o Rubens é um reserva do Arana. Pelo menos é o que ele deixou entender na coletiva, e se for isso eu lamento muito, porque no meu time o Rubens seria titular jogando como um meia. Pra fechar, Matheus, mais do Atlético. Vargas, a situação que o torcedor até perguntou aí, né, no início da nossa participação. Jornal O Povo do Ceará noticiou o interesse do Fortaleza na contratação de jogador do Atlético, lembrando que a janela de transferências fecha no dia 7 de março, e a Dimara trouxe informação hoje no nosso site, o tempo.com.br/esportes, de que nenhuma proposta oficial foi feita pelo clube cearense. O Filipão foi questionado na entrevista coletiva logo após o jogo diante do América sobre a situação do Vargas, se ele pensa em utilizar o jogador, e o Filipão foi enfático, falou que conversou com o Vargas e que vai dar chance a ele. Portanto, tá bem cotado com o Filipão. E a informação que a gente tem é de que o Vargas, de fato, faz bons treinos. A torcida ficou invocada no ano passado porque perdeu algumas chances importantes, né, de gol, e porque ele não demonstra muita vontade em campo, né? Esse foi o principal problema aventado pela torcida na reta final da última temporada. E neste ano participou de apenas 2 jogos. A estreia do Galo na temporada diante do Patrocinense, entrou aos 20 do segundo tempo, e diante do América entrando aos 19. Não tem clima, né? A verdade é que o Atlético é assim, né? Negociar o Vargas e tudo mais. Ninguém é maluco aqui de dizer que não quer, exatamente por isso, porque ele não, né? Agora, como não negocia, ele custa caro e tal, ele fica lá no banco, né? Isso que o Luiz Felipe quis dizer. Agora, se o Fortaleza quiser mesmo, é legal ligar pro Atlético, porque até agora não teve nada oficial. A gente sabe que muitas vezes é oferecimento de empresário que às vezes até autorizado pelo Atlético, tá tentando colocar o jogador em algum time, mas é preciso que haja uma proposta oficial. Mas eu fico pensando, quando eles chegam lá e mostram quanto que ele ganha, né? E quanto que é, porque a gente sabe que o salário é alto, que é por isso que não conseguiu recolocar ele no mercado, ou o Atlético aí mostra as cifras, o cara fala assim: muito bom. Mas como que você paga um salário desse, né? Não tem clima mais, o Vargas não tem clima. A gente viu no jogo contra o América no final de semana, o Vargas entrou. Primeiro que não fez nada, né? Que a gente já tá acostumado com aquilo, né? De costume dos últimos tempos aí do Vargas. E segundo, que a gente vê a reação da torcida. Não tem clima. O Vargas tem bola? Tem. Ele pode ser titular no Fortaleza, inclusive seria titular, pra mim, tranquilamente. Eu já falei isso aqui, tirando a própria Atlético, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, sei lá e tal, o resto o Vargas seria titular, ele tem bola pra isso. Agora, como é que tira o cara daqui com esse salário que o Atlético negociou com ele aí? Aí é complicado, mas clima pra jogar no Atlético mais, ele não tem isso há muito tempo, né? É verdade. Breno Galante, fechando aí contigo, tem clima pro Vargas? Eu também concordo com o Seabra, não, e a informação que eu tinha é que o Curi ofereceu o Vargas pro Fortaleza, como ofereceu pro Vasco, e todos esses times esbarravam nessa questão salarial. Lembrando que, por mais que estão falando aí que o Atlético, que o Fortaleza teria a intenção de, com uma redução, um empréstimo, o Atlético pagaria um percentual desse salário. Bom, o Atlético já não trabalha dessa forma há um bom tempo, né? O Rodrigo Caetano, inclusive, extinguiu isso do Atlético, de você emprestar jogador e você pagar um percentual do salário. Não tem nenhum jogador do Atlético hoje que é emprestado e que o Atlético paga o percentual. Eu não acredito nessa situação. E aí vai muito no que o Filipão falou e que a Dimara destacou bem. O Filipão não tá tendo reforço. Dia 7 fecha a janela. Ele perdeu o Pavon. Falar que o Alisson é o substituto do Pavon, me desculpem, mas antes do Pavon sair, já queriam um outro velocista com o Pavon aqui. Então não é o substituto. Vai ficar faltando gente. Ele ainda vai perder o Vargas, e aí ele enxerga que, como o Matheus disse, que o Vargas está treinando bem e ele pode recuperar esse jogador.
Filipão, acho que se realmente não chegar, ficar só nessa sondagem aí, o Filipão vai dar mais oportunidades pro Vargas. Eu só acho que a torcida não vai gostar disso. O Filipão falou que ele foi bem no jogo, eu não vi isso. Eu acho que ele fez mais do mesmo e eu não acredito que o Vargas possa render mais do que a gente espera. Para mim o ciclo dele já se encerrou, mas se for desejo do Filipão, nós vamos ter que aguentar. Grande abraço para vocês e até amanhã.